Um estranho som saudou o alvorecer no Monte Shasta. A estranha ladainha aumentava e diminuía sobre as geladas dunas, enquanto 40 jovens californianos estendiam os braços em direção do sol nascente. Aí, dando as mãos e formando um círculo, eles começaram a cantar, juntamente com outros 5.000 celebrantes na montanha. Está escrito. Com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, nova era do planeta Terra. Acontecimentos incomuns não são novidade aqui na Califórnia, mas isto foi mais do que uma loucura típica de verão. Convergência harmônica, eles o chamaram. Por todo o mundo, naquele domingo, os fiéis da nova era se reuniram em 36 locais que eles consideram sagrados. Em locais como Grand Canyon, nas pirâmides do Egito e o Monte Fuji, no Japão, eles se reuniram para dar as boas-vindas à nova era de paz e amor. Durante meses, os devotos da nova era vêm estudando as antigas profecias dos índios norte-americanos, ligando-as aos calendários do culto ao sol dos maias e índios astecas. Eles concluíram que um alinhamento especial dos planetas e constelações no domingo e segunda, 16 e 17 de agosto de 1987, produziria energia purificadora para o nosso planeta. Os seguidores da nova era viram uma oportunidade única. Esta era supostamente a primeira vez em 23.412 anos que o céu havia se colocado em uma posição tão abençoada. Emil Canning, líder do grupo em Shasta, implorou: 144.000 dançarinos do sol abastecidos com o sol trarão a nova era. Permita que você se torne um dos 144.000 dançarinos do sol. Isso resultará na paz mundial e na diminuição das catástrofes. Bem, eles atingiram aquele número naquele domingo, mais dos 144.000 dançarinos do sol exigidos, mas suas esperanças para uma nova era fracassaram. Naquela mesma noite, o voo 255 da Northwest caiu em Detroit, o segundo pior desastre aéreo da história dos Estados Unidos. Dificilmente o que os seguidores da nova era esperavam depois de suas ladainhas. O fim de semana também passou sem o aparecimento em massa de discos voadores como alguns tinham predito. Provavelmente a coisa mais próxima de uma visita de alienígenas foi informada por um dos moradores do Monte Shasta. Estamos vendo uma forma em nossa televisão que se parece com uma pomba com as asas bem abertas. Não sabemos explicar. Bem, talvez o consertador de TV soubesse, ou talvez não. Algo mais do que ridículo estava acontecendo. O movimento Nova Era havia dado as mãos com o mundo dos espíritos. Eventos do fim de semana incluíram comunicações do além, onde personalidades famosas, falecidas supostamente, revelavam seus desejos harmônicos através dos médiuns. Em uma planície abaixo do Shasta, cheia de dunas, 200 peregrinos de Los Angeles pagaram $35 cada para ouvir reverentemente o apóstolo João, dos tempos bíblicos, falar a eles através do médium Jerry Bowman. Foi o que eles pensaram. Oh, chega, amigo, desta especulação fora da Bíblia, você não acha? Não nos custará $35 para descobrir o que o apóstolo João disse realmente sobre a nova era. Em seu evangelho no Novo Testamento, ele cita as palavras de Jesus, palavras que você talvez saiba de cor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilhosa eternidade teremos no Senhor Jesus Cristo. Esta nova era, como a Bíblia explica, começa com a vinda de Cristo em poder e glória. Oh, visualize a gloriosa cena, o Filho de Deus cortando os céus, descendo pela estrada salpicada de estrelas do céu, servido por miríades de anjos.
Aí ele brada com voz de trovão: desperte, você que dorme no pó da terra. Desperte para a vida eterna. E entes queridos que você perdeu a ouvirão. Aquela voz chamando os mortos será ouvida pelo mundo todo. Famílias serão reunidas. Crianças levadas pela morte serão colocadas de novo nos braços de seus pais. Que dia de reunião! Enquanto os santos ressurretos forem levados para cima para encontrarem Jesus, nós que temos estado vivendo, nos juntaremos a eles no ar. Imagine a sensação, desafiar a gravidade enquanto planamos pelo céu. Sem traje espacial, navegaremos pelas estrelas até o nosso lar celeste. E quando chegarmos lá, que recepção nos aguarda. Multidões de anjos ao nosso redor, cantando hinos de louvor a Deus. Nós nos sentaremos em um banquete de boas-vindas, melhor do que qualquer jantar de que você já participou na Terra. E o melhor de tudo, o próprio Pai Celeste nos apresentará nosso lar no paraíso. E que lar ele vai ser? Mansões. Como elas serão? Certamente mais gloriosas do que as habitações mais ricas da Terra. Eu mal posso esperar para vê-las, e você? E mais, eu mal posso esperar para ver o Senhor em pessoa, o nosso Rei Celeste. Agora, o que iremos fazer após nos instalarmos em nosso lar celeste? Bem, o livro de Apocalipse revela mais do plano de Deus. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A ressurreição dos fiéis, quando Cristo vier, é chamada de a primeira ressurreição. Bem, haverá uma ressurreição para os não crentes também? Sim, o versículo 5 de Apocalipse 20 nos diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Portanto, uma segunda ressurreição ao final dos 1000 anos ressuscitará aqueles que rejeitaram a Jesus. Eles enfrentarão o julgamento e a segunda morte, como veremos mais tarde neste programa. Mas podemos pensar, por que Deus esperaria 1000 anos para julgar o pecado? Pelo seguinte, ele não destruirá o ímpio enquanto todo o universo não entender por completo o motivo, até que você e eu entendamos. O apóstolo Paulo fala de um tempo em que, de acordo com a primeira aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 2, os santos hão de julgar o mundo. Isto será durante nossos 1000 anos no céu, de acordo com Apocalipse 20, versículo 4. Sim, Deus abrirá os livros para nós e haverá bastante tempo para termos nossas perguntas respondidas. Perguntas sobre coisas que nunca conseguiremos entender. Tais como, por que Deus deixa bebês morrerem? E por que ele não curou certas pessoas apesar de toda a sua fé? Sabe, muitas vezes neste lado da eternidade a vida aparenta ser um emaranhado, quando todo o tempo Deus estava trabalhando para o nosso bem. Ele nos explicará tudo no céu. Agora vemos como que num espelho em enigma, mas então nós finalmente entenderemos o que agora só podemos aceitar pela fé. Quando chegarmos ao céu e olharmos ao redor, iremos ter novas perguntas. Perguntas como, onde está o meu pastor? Por que ele não veio? Eu pensei que ele fosse um homem de Deus. Alguns que imaginávamos serem salvos vão estar ausentes lá, e outros que julgávamos perdidos estarão salvos. Como Jesus predisse, muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Sim, Deus vai separar tempo para explicar tudo. Veremos que ele de fato fez todo o possível para salvar todas as almas através da história da humanidade. E quando todas as nossas perguntas tiverem sido respondidas no céu, estaremos preparados para testemunhar o solene castigo dos não salvos no final dos 1000 anos. Agora, durante nosso tempo lá no céu, o que estará acontecendo aqui nesta terra? Bem, de acordo com o livro A Agonia do Planeta Terra, o arrebatamento dos santos inicia uma contagem regressiva de 7 anos antes de um duelo no Armagedon. Eis as palavras do autor Hal Lindsey. Após os cristãos terem ido, ou seja, arrebatados, Deus vai se revelar de um modo especial a 144 mil judeus que Billy Graham libertou nesta terra. E a terra jamais conhecerá um período de evangelismo como este período. Esses judeus irão recuperar o tempo perdido. Eles vão conseguir o maior número de convertidos de toda a história.
Assim, os arrebatamentistas creem que após a vinda de Cristo, o povo judeu finalmente o aceitará e conduzirá incontáveis outros à salvação. Enquanto isso, as forças do mal estão acelerando seus esforços para minar o progresso do Evangelho, e o anticristo, um ditador romano, subirá ao poder através da confederação de 10 nações do mercado comum europeu. Ele assinará um tratado de proteção com a nação de Israel, o que possibilitará aos israelenses reconstruírem o templo judeu em Jerusalém em 3 anos e meio. É o que Lindsay diz. Os arrebatamentistas creem que o templo mal estará reconstruído quando o anticristo romper o seu pacto com os judeus e interromper as cerimônias no templo. Aí se seguirão mais 3 anos e meio de terrível tribulação durante o reinado cruel do anticristo, o qual Lindsay descreve. Fará os regimes de Hitler, Mao e Stalin parecer um grupo de meninas brincando de casinha em comparação. Então, continua Lindsay, uma colossal luta militar se iniciará no Armagedon. Nesse momento crucial, Cristo retornará mais uma vez à Terra com a Igreja para destruir o anticristo e todas as forças pagãs. Então ele governará o mundo de Jerusalém. Uma teoria bem impressionante, mas quanto disso tudo é fato? Vamos lembrar o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do anticristo. Ele disse que este poder enganador traria a tribulação ao povo de Deus antes do arrebatamento. Todos os reformadores concluíram que o anticristo e a tribulação viriam antes da segunda vinda de Cristo. Só depois que a Contra-Reforma destruiu a sua fé profética, os protestantes passaram a crer o contrário. Se você lembrar, nós discutimos em nosso último programa que os não salvos cairão mortos quando Jesus vier para levar os salvos para o céu. Seus corpos ficarão espalhados sobre a terra. Você sabia que um dia, muito em breve, num período de poucas horas, esta terra ficará despovoada, sem nenhum ser humano vivo, em parte alguma do mundo? Temos ouvido as sombrias predições sobre como este mundo ficará após uma guerra nuclear, um deserto cinzento e abandonado. Uma profecia no Velho Testamento descrevendo o nosso planeta após a vinda de Jesus tem uma incrível semelhança com as horríveis cenas sobre as quais os cientistas têm nos alertado. Jeremias 4, versículos 23 a 27. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. O profeta descreve a terra após a vinda de Cristo como sendo sem forma e vazia, assim como no primeiro capítulo de Gênesis, antes da criação estar completa. Nenhuma vida humana permanece, nem os pássaros voam. Como vê, os pecadores não terão uma segunda chance. Quando Cristo voltar, todos terão tido sua última oportunidade. Nesta mórbida cena está o capítulo final da história da Terra? Oh, não. Você notou o raio de esperança. Deus promete, de todo, porém, a não consumirei. Sem dúvida, ele ainda tem planos para este planeta, como veremos em breve. Agora, onde Satanás passará os 1000 anos de terra vazia? Apocalipse 20 explica que o diabo será exilado, confinado a esta terra, em um poço sem fundo, sem ninguém para tentar. Ora, não se pode trancar literalmente Satanás com uma chave ou restringi-lo com uma corrente de verdade. E nenhum poço sem fundo, nenhum encantamento do sono poderá detê-lo. Então o que isto pode significar? Simplesmente um meio simbólico de dizer que Satanás será finalmente detido. Ele e seus anjos serão confinados a esta terra. Sabe, hoje Satanás anda ao redor bramando como um leão, procurando pessoas para devorar com a tentação. Mas após a vinda de Jesus, cada ser humano estará morto ou salvo. O grande rebelde não terá nada para fazer durante 1000 anos a não ser vagar sobre a terra escura e desolada entre as ruínas que ele provocou.
Mas a Bíblia diz que o diabo será solto outra vez após ter sido afastado por 1000 anos. Evidentemente, ele terá seus seguidores ímpios de volta, como lemos aqui nos versículos 7 e 8 de Apocalipse 20. Observe. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. As coisas acontecem bem depressa. Satanás, solto pela ressurreição dos perdidos, assume a liderança de seu novo exército de rebeldes ressurretos. Lembre-se, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. O que acontece a seguir? Bem, o drama se revela no versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Que cena! Como é que a cidade santa, o acampamento dos santos, veio parar aqui afinal? Não estávamos no céu com Jesus? Isto é incrível! Eu não acreditaria se eu não tivesse visto na Bíblia. Ouça os versículos 1 a 3 de Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Você pode imaginar o que será para nós viajar do céu de volta à terra e assistir a cidade santa descer do céu? Segundo o profeta do Velho Testamento, Zacarias, Cristo ficará aquele dia sobre o Monte das Oliveiras, nos arredores das ruínas da Jerusalém atual. Seus pés dividirão a montanha em uma grande planície, na qual a nova Jerusalém pousará. Você conhece a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Não este velho planeta envenenado, uma nova terra pura e sem poluição, livre dos ataques do pecado, logo após nossos 1000 anos no céu. Após a cidade santa ter se assentado nesta terra, todos que já viveram estarão vivos, juntos dentro ou fora da cidade. Visualize a cena. Satanás compara seu grande exército com um número bem menor dentro da cidade. Os números favorecem a ele. E ele tem líderes militares de toda a história o apoiando. Hitler está lá, juntamente com seus rudes e habilidosos generais que nunca perderam uma batalha. Satanás reúne suas forças para um ataque feroz e final contra o trono de Deus na Cidade Santa. O grande exército de rebeldes avança firme. Aí o que acontece? Acontece um inferno. O fogo desce de Deus vindo do céu e os devora. O livro diz: a terra se transforma num vasto lago de fogo, mas a cidade de Deus permanece a salvo sobre ela, assim como a arca de Noé navegou segura nas águas do dilúvio. O inferno esquentará tanto que o pecado e os pecadores não sobreviverão, mas após essas chamas terem feito seu trabalho, elas se apagarão. Assim como as águas no dia de Noé desceram e a arca pousou de volta sobre a terra, assim o lago de fogo cederá e a cidade santa pousará segura sobre um planeta purificado. Aí Deus tirará a beleza das cinzas, recriando a terra tão bonita quanto ela era no Éden. E finalmente a rebelião terminará para nunca mais perturbar novamente o universo feliz. O pecado será banido para sempre, e com ele a morte, a dor e a tristeza. Deus dará este planeta renascido ao seu povo como nosso lar permanente. Por que Deus mudaria a capital do universo do céu para o nosso planeta inferior? Porque somos seu povo especial, é por isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para nós. Jesus não foi um empréstimo, mas um presente, e ele ainda pertence a nós hoje. Para sempre nosso Salvador, ele pertencerá à família humana, nosso irmão, assim como nosso Senhor. E aqui em Jerusalém, onde Jesus sofreu e morreu por nossos pecados, será o lugar do trono eterno de Deus. Através de incessantes séculos, os cidadãos do universo adorarão conosco no local da nossa salvação. Eu quero estar lá, você não? Quer você perceba ou não, neste momento você está decidindo o seu destino eterno.
Quando o fogo cair, você não terá que ficar do lado de fora da cidade santa com o diabo e a destruição. Você pode estar em segurança dentro com o Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu peço para você entregar a sua vida a Ele. Deposite sua confiança na salvação dele e você será incluído na nova era de Deus no planeta Terra. Vamos ouvir agora Eclair cantar um belo hino, o qual tem o sugestivo título Você Precisa Escolher. Ouçamos. Aceito a Cristo e seu amor, ou não responderei. Você tem que escolher se aceitará o seu amor. Jesus é tudo que você sempre procurou. Ele é a liberdade que você sempre sonhou. Mas Cristo quer que você tome a decisão final. E você tem que escolher, depende só de você. Você tem que escolher se aceitará o seu amor. Jesus é tudo que você sempre procurou. Ele é a liberdade que você sempre sonhou. Mas Cristo quer que você tome a decisão final. E você tem que escolher, depende só de você. Vamos inclinar a cabeça e orar juntos. Querido Pai Celeste, obrigado por abrires o futuro a nós, 1000 anos dele. Agora abre nosso coração, recebe-nos pelo teu amor, que ninguém que tenha ouvido a minha voz diga não a este apelo. Em nome do abençoado Salvador. Amém. Temos o prazer de lhe oferecer um presente, uma série de estudos sobre a Bíblia. Esta série tem o objetivo de motivá-lo a conhecer a Deus e viver a paz e a esperança que o relacionamento com Ele pode dar. Estes estudos mostram com clareza as respostas para as mais importantes dúvidas como: por que Deus permite o sofrimento? Será que as profecias podem me fazer entender o mundo e a vida? Como posso ser feliz? Bem, estas e outras centenas de perguntas vitais têm resposta. Este curso inteiramente grátis foi preparado especialmente para você.
O conteúdo deste e dos demais programas da série Armagedon, a Última Guerra, está disponível em um livro. Se você tem interesse nesse material, entre em contato conosco que o enviaremos a preço de custo. Escreva para Caixa Postal 1800, CEP 20001-970, Rio de Janeiro. Se você preferir, ligue para 021-284-9090. Caixa Postal 1800, CEP 20001-970, Rio de Janeiro. Ou ligue para 021-284-9090.